Tranquilo, não tem problema, está aberto a todos, tá? Graças a Deus. Muito bem, gente. Nós temos uma palavra profética de Deus para começar nessa noite. Algo que Deus tem queimado meu coração há mais ou menos uns 30 dias. E sabe como é fruto, né? A gente não colhe ele verde, a gente colhe ele maduro. E eu estava em tempo de preparação, de oração. Fez parte do meu jejum da semana de santificação, buscar esse entendimento, esse conhecimento. E já foi alvo, inclusive, de estudo aqui no nosso discipulado 1244. Eu fiz uma prévia com os líderes sobre essa temática. E eu anunciei que eu estaria a partir desse domingo, todo domingo que eu estiver pregando, né? Eu falo assim porque o dia de amanhã a gente não sabe, às vezes algum compromisso com a regional, uma visita aqui de uma autoridade, de um bispo. Ou então, se a bispa tiver uma palavra também, eu sempre libero para ela pregar, independente das sequências. Mas eu vou estar falando por alguns domingos, não sei quantos, não muitos, mas também não sei se poucos. Mas Deus me deu uma palavra e ela está completa e eu queria trazer para você. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, ore comigo dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Existe uma necessidade muito grande do crente, muito mais do que experimentar momentos com Deus, de viver uma vida diária da presença de Deus. Você sabe que a presença de Deus, a gente fala, é a presença do Espírito Santo. Existe um Deus Espírito que habita em cada um de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O tempo que nós estamos vivendo, o tempo profético que nós estamos vivendo, na dispensação da graça, é a dispensação do Espírito Santo. Eu gosto de lembrar a igreja que o Pai já esteve entre nós, desde o começo na criação, falando com Adão na viração do dia, lembra disso? Deus falou com Adão, Deus falou com Caim, Deus falou com muitas pessoas, falou com Abraão, Isaac, Jacó, falou com Moisés. Assim, ele com o tempo levanta profetas, juízes, né? Levanta juízes, fala com juízes, falou com Sansão. Você acha que Sansão ouviu integralmente a voz do Senhor, querido? Não ouviu, né? Sansão não deu, Caim deu ouvidos à voz do Senhor? Não deu ouvidos. A gente pode citar números aqui, né? Várias pessoas, homens e mulheres, que não deram ouvidos à voz que ouviram de Deus. Gente, não foi gente que se distraiu e não percebeu. Foi gente que ouviu a voz de Deus, mas tomou decisões de acordo com o seu coração. E isso é um problema muito grave, porque isso atrai consequências muito ruins. Deus não quer impor nada sobre nós, mas eu tenho certeza que se o meu Pai aqui da terra me chamar para me dar um conselho, né? Eu tenho certeza que Ele não vai falar alguma coisa que eu faça que vai me dar mal. Talvez Ele vá me exortar até de coisas erradas que eu estou fazendo, para que eu faça um alinhamento. Quanto mais vosso Pai, a Bíblia diz, se os vossos pais vos dão coisas boas, quanto mais o vosso Pai do céu também vos dará. Olha para o seu vizinho e diga para ele: como ouvir a voz de Deus? Esse vai ser nosso tema, todos os domingos por um tempo. Como ouvir a voz de Deus, como escutar a voz de Deus, como ouvir Deus como Davi ouviu a Deus, como ouvir Deus como os profetas ouviam a Deus, e traziam os oráculos de Deus, inclusive as diretrizes para suas próprias vidas. Quando aconteceu uma grande seca em Israel, Elias foi alimentado lá, né, por corvos. Ele foi para uma terra erma, não tinha comida, não tinha alimento, e Deus faz com que ele caminhasse, encontrasse à beira de um riacho, e lá ele ficasse, até que a seca intensificou, e ele falou: meu Deus, acho que Deus só quis me alongar os dias. Mas de repente ele orando, falando: meu Deus, o que será da minha vida agora? Deus fala com ele que ele ia ser suprido, e de repente ele olha, e um corvo estava trazendo pão,
e pôs aquele pão ali aos pés dele, ele comeu daquele pão, e ele se alimentou daquele pão. É por isso que a gente tem que ficar atento, viu, meu irmão? Eu gosto muito dessa analogia, porque às vezes Deus manda a resposta para você no pé do corvo. Se você for dar uma de nojinho, você vai perder a bênção. Você sabe como é que é, né? Cavalo dado não se olha o dente. Tem coisa que vem no pé do corvo, e é o suprimento, é a maneira como Deus fez para aquilo acontecer. Precisa estar tanto para a voz de Deus, o que é que Deus está falando com você, que conceitos que Ele está estabelecendo, que paradigmas Ele está quebrando para estabelecer verdades que pertencem a Ele, longe do nosso coração, mas que pertencem a Ele. Então, como eu posso ouvir a voz de Deus? Como aqueles que ouviram e fizeram o que ouviram, para não fazer os que ouviram, mas não fizeram. E hoje, nosso primeiro tema é aprendendo a escutar a voz de Deus. Primeira coisa que eu preciso é aprender a escutar a voz de Deus. Ô bispo, um dia eu estava falando com você, com um pastor, com um líder, com alguém, ou com algum pregador que passou por nós, e ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus falou comigo assim, assim a respeito de você. Às vezes, bispo, eu estava andando um dia, eu estava na fila do banco, uma pessoa educadamente chegou, me abordou, eu percebi uma certa apreensão nela, mas ela olhou para mim e disse: ó, Deus me mandou te dizer tal coisa. Como que funciona isso? Olha, outra vez eu escutei um testemunho, o irmão falando testemunho, e o irmão disse assim, aí de repente eu escutei Deus falar comigo. Como que é isso? Como que funciona isso daí? É justo sobre isso que eu quero falar, porque isso não é uma prerrogativa das lideranças espirituais. Isso não é uma prerrogativa daqueles que Deus ungiu para falar dos oráculos dele, entregar a palavra profética de profecia. Isso é uma prerrogativa de todo crente nascido de novo, lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem o Espírito Santo em si. Todos podem ter acesso à voz de Deus. Antes havia uma barreira chamada inimizade, que estava entre nós e Deus, mas Cristo, através da cruz do Calvário, Ele rompeu o véu, Ele quebrou a barreira da inimizade, e nós, através de Cristo, nós podemos aproximar do Pai novamente, e nós temos o Espírito Santo, que nada mais, nada menos, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nós, através do qual a voz de Deus se faz audível aos ouvidos do nosso coração, aos ouvidos da nossa alma. Mas eu preciso aprender esses caminhos. Eu quero começar com Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, diga comigo, muitas vezes. Diga, Deus falou muitas vezes. Olha para o seu irmão, diga, Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Outra vez, muitas vezes e de muitas maneiras. Olha aqui para mim, coração. Não é possível que eu não estou ouvindo a voz de Deus que fala muitas vezes e de muitas maneiras. Existem muitas maneiras pela qual Deus pode falar. Ele falou aos pais, pelos profetas, o 2. Nestes últimos dias, olha que interessante, ele está falando do tempo da graça. Nos falou pelo Filho, o próprio Pai se fez carne, o próprio Filho, se fez carne, habitou entre nós, falou conosco, mas falou mesmo com a boca, diante da gente, trouxe a sua palavra, que inclusive ficou registrada nos evangelhos, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Esse Deus todo-poderoso se manifesta e fala muitas vezes e de muitas maneiras. Quando fala pelo Filho, ele é o verbo, logo ele é a palavra. Então a gente entende que a maior expressão da voz de Deus está no seu celular, ou em cima do seu colo, ou na cadeira do seu lado, que é a Bíblia Sagrada. E se você não tiver no celular, no seu colo, lá na cabeceira da cama, numa gaveta guardada e esquecida, você tem no Google, você tem outro buscador, você procura a Bíblia, lá você acha o versículo que você quer. Não existe ninguém aqui, pelo menos no Brasil, que não possa ter pelo menos um meio de acesso às Escrituras Sagradas. E a maior forma de Deus falar comigo e com você é por intermédio da palavra de Deus.
Eu sei que às vezes dá aquela coceirinha, né? Naquela coceirinha na alma, né? O Espírito fica gritando: Pai, eu precisava ouvir de uma forma mais clara, tipo um bate-papo mesmo. Que tal o Senhor levantar um profeta para falar comigo? Às vezes ele levanta. Você sabia que cada pregação que a gente traz aqui é uma palavra profética lançada para você? É Deus falando com você. Eu falo para o coletivo, mas você escuta no individual. Quantas vezes você não saiu da igreja dizendo assim: hoje Deus falou comigo? Quem já falou isso? Hoje, não que Deus não falou outros dias, mas você sabe do que você está falando. Hoje Deus falou comigo, eu estava precisando ouvir aquilo. Eu não sei como é que meus irmãos receberam, mas parece que Deus pôs a boca na palavra do pregador para mim. Você já teve essa sensação já? Eu também. Eu tenho, confesso, em todas as pregações, porque eu sou um bom ouvinte. Eu gosto de pregar, mas eu prefiro muito mais ouvir. Esses dias me convidaram, eu fui convidado para pregar na próxima reunião da OPEM, da Ordem de Pastores, e lá na igreja da pastora Glória, fui convidado para pregar lá, do pastor Noel, da pastora Eliane, na reunião da OPEM, e eu nunca me ofereci para pregar na OPEM. Também nunca me convidaram, eu nunca fiquei beirando ali para pregar na OPEM, né? Eu sempre gostei de servir a OPEM, vocês são testemunhas disso, né? Eu amo servir a OPEM, mas dessa vez me convidaram para pregar na OPEM. A minha resposta para o presidente foi: irmão, você sabe muito bem que eu sou um excelente ouvinte, mas se Deus falou contigo, eis-me aqui, conta comigo. Aí eu vou e prego, mas eu amo ouvir. Essa semana, quarta-feira, eu estou indo a Brasília para o nosso Josué com a Bispa Lúcia, ter nosso tempo de qualidade lá, de quarta até sábado. Sábado à noite eu estou de volta aqui, né? Eu amo ouvir, gente. A coisa mais preciosa que tem é ouvir. É ouvir. O sábio é aquele que tem a capacidade de ouvir. E Deus está falando muitas vezes, de muitas maneiras. O que eu preciso é erguer minha antena. Eu quero que você repita uma coisa comigo. Diga: Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. É muito comum alguém perguntar: mas como que eu posso escutar a voz de Deus? Querido, conforme a palavra do Senhor, há vários pontos que você precisa saber para poder atinar, para poder conectar espiritualmente falando, para que você possa ter essa intimidade de ouvir a voz do Pai de uma forma clara, de uma forma intensa, de uma forma diária. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero te dar hoje, para que você possa ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus, você precisa ter a motivação certa. Olha para o seu irmão e diga para ele: tenha a motivação certa. Gente, eu já cruzei muita coisa nessa vida, no ministério, e creio que vou cruzar ainda muito mais, mas eu posso te afirmar que eu já vi pessoas que queriam ouvir a voz do Senhor por intenções pessoais. Elas achavam bonito, por exemplo, ocupar cargos importantes na igreja, cargos de destaque, especialmente o púlpito, a pregação. Elas achavam importante que elas tivessem uma carreira espiritual, que várias igrejas vivessem as convidando como conferencista, como pregador em grandes eventos. Já pensou que coisa? Uma pessoa que gosta, que é eloquente, que gosta de falar, que gosta de comunicar, botar uma plateia na frente dele com 5, 10 mil pessoas. Tem pessoas que almejam isso, eu acredito que não seja o seu caso, mas a gente precisa sempre avaliar o nosso coração. Afinal de contas, por que eu quero desenvolver espiritualmente a ponto de ser alguém que ouve facilmente a voz de Deus falando comigo? Porque Deus está falando, muitas vezes, muitas maneiras. Nesse exato momento Deus está falando. A questão é se eu estou ouvindo e captando ou não. Mas qual é a minha motivação para ouvir a voz do Senhor? O que rege o mundo espiritual é a legalidade. Então a primeira coisa a se definir é o que eu quero para ouvir a voz de Deus, por qual razão eu quero ouvir a voz de Deus, né? Então todo mundo quer ouvir, tem gente que quer ouvir a voz de Deus para ficar assim, famoso, para poder ter uma oportunidade de ocupar um cargo, ou então para se sentir poderoso. Afinal de contas, Deus fala comigo. E tem pessoas que levam isso tão pesado a fundo, que elas não ouviram a voz de Deus coisa nenhuma, mas elas ficam dizendo o tempo inteiro que Deus falou coisas para ela. Sabe como é que eu sei que Deus não falou? Tem um jeito muito fácil de saber, você não precisa ser profeta para isso. Acha um versículo no meio de todos da Bíblia que não respalda aquilo e pronto, não foi Deus que falou. Tá simples, tá fácil matar essa charada, né? Tá muito fácil.
Está muito fácil. Eu posso adiantar para você, querido, que nenhum relacionamento é bom se ele estiver movido por interesse. Um romance à base de interesse vai terminar bem? Não vai terminar bem, né? Especialmente um relacionamento com o Criador, que é onisciente e que conhece o que está lá no fundo do nosso coração, sem a gente declarar e sem a gente revelar, né? Agora, se o seu desejo é escutar a voz de Deus, é porque você ama a Deus, é porque você quer mergulhar fundo nas águas da revelação da palavra de Deus, na intimidade com Deus, e de fato ser alguém guiado pelo Espírito Santo, e que possa se tornar um instrumento de bênção sobre a vida do teu próximo, inclusive para ser direção, para ser voz profética, para ajudar uma pessoa que está em crise, para ajudar uma pessoa que está sem diretriz, que está confusa, ela não está enxergando, de repente Deus mostra para você, de repente Deus usa a sua boca, a sua experiência para dar uma direção, aquela pessoa vai dizer assim, ó, Deus falou comigo através de fulano. E às vezes você não é nem aquele grande profeta que tua igreja conhece. Olha que interessante, Deus pode te usar. Quantas vezes eu escutei professores universitários, que ali no giro do dia a dia, falaram para mim o seguinte, ô bispo, ô fulano lá da sua igreja, é lá da sua igreja, não é? Eu já fico meio assim, né? O que vem aí, né? Eu vou mentir, eu tenho que falar que é, né? Se for coisa boa, a gente glorifica. Se for coisa ruim, a gente pega o irmão, né? E faz uma quebra exterior com ele depois, né? Faz uma quebra exterior, entendeu, né? Quebra exterior, você entendeu, né, irmão? Leva para a salinha, sabe? Conversa. Tá bom, aí, sim, fulano é lá da igreja, por qual razão? Que bênção aquela pessoa, é meu aluno. Ufa, falou que é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque é um bom aluno? Não se acredita. Final da aula, eu conversando com ele, Deus usou a boca daquele moço para falar comigo. Quantas vezes eu escutei isso? Deus usou aquela moça para falar comigo. Gente de cima escutou, como é que era? O Ciro, general Ciro, escutou a menininha, adolescente, israelita, lembra? Escutou a menina de Israel falar que havia um profeta em Israel que daria direção, ele seria curado da lepra, lembra disso? Sabe, gente, nunca despreza a voz de Deus através da sua vida, deixa Deus te usar, é claro, não forge isso, mas se Deus falou com você, e isso é compatível, mas será que foi Deus mesmo? Cheque os princípios da palavra, se tiver tudo de acordo com a Bíblia, abra tua boca e profetiza, está tudo certo, abra tua boca e libera a palavra, não precisa fazer aquele estardalhaço todo. Tem momentos que Deus levanta no mistério mesmo, mas tem vezes que a profecia é simples, é direta. Irmão, eu não sei, mas eu estou sentindo de falar isso. Olha, eu sinto que Deus está falando com você tal coisa aqui, que você está com uma situação assim, assim, assim. Deus falou que vai te dar um livramento. Eu posso fazer uma oração por você, porque Deus está me... Querido, deixa Deus te usar. Há várias maneiras de levar Jesus para pessoas, uma delas é mostrando Jesus que está dentro de você, aquele que fez milagre, que operou sinais, que trouxe a palavra de sabedoria, que deu a direção correta. Então, atente para a voz de Deus na sua vida, guarde o seu coração, confira as suas motivações. Êxodo capítulo 4, versículos 6 e 7. Êxodo 4, 6 e 7. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito, e ele a meteu no peito, novamente, e quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Quem viveu essa experiência aqui? Moisés. Moisés recebeu um chamado de Deus, Moisés ouviu a voz de Deus. Você lembra o que foi que Deus usou para chamar a atenção de Moisés? No deserto, havia uma sarça, que é um espinheiro seco, sem folha, um espinheiro seco, vivo porém sem folha, um espinheiro seco, e aquela sarça na noite começou a queimar, e Moisés já ficou atento, porque ele cuidava de um rebanho de ovelhas, uma extensão de terra ali, só ele e Deus ali naquele sertão, e de repente aquilo começou a queimar do nada. Peraí, quem botou fogo aqui para me distrair? O que está acontecendo aqui? Será que tem algum bandido querendo roubar a ovelha? O que está acontecendo? E ele pegou e foi se aproximando, e ele repara que a sarça queimava, porém não se consumiu. O fogo de Deus é esse.
O fogo de Deus é aquele que te queima, mas não te consome. Ele consome o pecado, ele consome as maldições, ele consome a enfermidade, ele consome a bancarrota, mas não consome a tua vida. Ele abençoa a sua vida. E Moisés se aproximando, Deus fala com ele por intermédio de dentro da sarça, no fogo da sarça. Se Moisés relata isso, é porque ele ouviu. E ele ouviu a voz de Deus, e olha que ele não era um cara mais crente do momento ali não. Ele tinha sim uma cultura do Deus de Israel, mas ele vinha do Egito, onde ele praticava adoração aos deuses do Egito também. Aquele momento Moisés era meio que politeísta, irmão. Mas ele ouve o Deus de Israel falar com ele escuta a voz de Deus. E chega num ponto que Deus, depois de se revelar para ele, falar várias coisas, ele fala: eu tenho uma missão para você. A missão é você deixar esse pasto e você voltar para o Egito para você libertar aqueles seus irmãos de sangue que estão escravos lá. Ele tremeu na hora, porque ele fugiu de lá sob pena de morte. Ele era um procurado, um assassino procurado para receber pena de morte, a maior penalidade do Império Egípcio. E ele era um príncipe no Egito. Ele perdeu a coroa, ele perdeu a herança, e ainda por cima ele estava condenado à morte. Então imagina o nível daquela missão, uma missão de alto risco, uma pessoa que estava literalmente de boa, cuidando do seu rebanho, morando lá tranquilo com o seu sogro, né? Ali casado com Zípora, gerando seus filhos, etc. Mas Deus fala com ele, e aí então ele fala: como é que eu posso saber se eu tenho que ir mesmo? Como é que esse negócio você vai operar através da minha vida lá como? E Deus fez algumas provas com ele, uma dessa foi: põe a mão no teu peito. E ele pegou e enfiou a mão por dentro assim, quando ele tirou a mão estava cozida de lepra. Imagina o susto que ele tomou. E aí então Deus manda ele colocar a mão de novo. Imagina só o ato de você pegar uma mão purulenta daquela como estava e colocar de novo em contato com o seu peito, né? Ele talvez tenha pensado: tá maluco, eu já contaminei minha mão, agora eu vou contaminar a região do meu coração. De forma nenhuma. O que ele não entendeu é que Deus ali estava promovendo uma cura no interior dele para a missão que Deus queria que ele realizasse. Na verdade não era a mão dele que estava leprosa, era o coração, cheio de mágoas, cheio de medos, cheio de inseguranças, incertezas, dúvidas em relação à própria divindade. Por isso que ele ficou curioso ali, e ao mesmo tempo não levou muito assim, né? Tipo, tá certo, se o senhor quer eu vou. Ele não entendia muito bem das coisas, então ele teve uma experiência profunda com Deus. Mas ele ouviu a voz de Deus, e mesmo num princípio temeroso, ele acatou aquela direção, e ele foi naquela direção, e Deus fez dele um grande libertador. Olha para o seu vizinho, diga para ele: Deus vai curar tudo primeiro, mas vai te enviar depois. Cuidado para não dizer: eu prefiro ficar doente, porque doença mata, mas propósito liberta. Pode dar um aplauso ao Senhor? Doença mata, mas propósito liberta, tá? Não deixa isso te parar. Segundo ponto que eu quero te dar, tá? Seja sensível às coisas espirituais. Torne-se uma pessoa, um buscador, sensível às coisas espirituais. Bispo, qual que é a tua rotina? Minha rotina é leitura da palavra, minha rotina é devocional diário, minha rotina é jejum semanal e jejum de semana de santificação. Literalmente eu faço de segunda a sexta os jejuns, salvo qualquer situação aí, mas na minha rotina de segunda a sexta, toda semana de santificação, né? Consagração, andar nos caminhos do Senhor, não fazer nada daquilo que a Bíblia não dirige para fazer. Minha rotina é essa, certo? Se você quer se tornar mais sensível à voz de Deus, é isso que você tem que fazer. O que você tem que lembrar é que assim como o empresário também é povo, tá? Empresário também é povo, pastor também é ovelha. Os pastores, nós, pastores de vocês, nós somos tão ovelha quanto vocês. A questão é que a gente assumiu responsabilidades um pouco mais rebuscadas, mas naturalmente falando, de origem, a gente sai do mesmo lugar onde vocês estão, daí da plateia, do meio do povo, do meio do rebanho.
Da mesma forma, você. Eu não acredito que Deus colocou no mundo gente sem importância. Eu acredito que sim, cada um tem um tipo de missão, mas acredito que todos têm uma missão especial de Deus para exercitar. E para eu ouvir essa voz de Deus, de tal maneira que eu tenha confiança para realizar sem medo do futuro, eu preciso de fato me tornar uma pessoa mais sensível a ponto de ouvir a voz do Senhor. Por que você faz o que faz? Porque Deus falou comigo para fazer. A resposta de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus vai ser a mesma, porque um dia Deus me revelou que eu tinha que fazer isso, porque um dia Deus falou comigo, mas isso está escrito na Bíblia. Sim, a gente deveria pegar a Bíblia e entender que ela é suficiente, inerrante, a pegar aquela palavra e falar, Deus falou comigo, sou eu que estou lendo, é para mim que Ele está falando, então eu vou. Mas às vezes a gente quer uma coisinha a mais, não é? Eu preciso estar sensível para quando essa coisa a mais acontecer. Veja Êxodo 3, do 1 ao 4, Moisés ainda, chamado de Moisés ainda, Êxodo 3, de 1 ao 4, vamos lá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. E o 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu o que, gente? Eis-me aqui. Moisés, 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 Moisés. Ele chama você pelo nome, responda, eis-me aqui. E não se preocupe, porque Deus não te chama para arrumar presepada para a sua vida. Deus te chama para colocar você no lugar que Ele te criou para ocupar. Deus te coloca no lugar que Ele quer que você ocupe. Moisés teve que ser sensível ao mundo espiritual e ele foi. Isso demonstra que Moisés, apesar de um pouco confuso na época com relação às coisas espirituais, como eu já disse aqui, ele era sensível, tinha sede de Deus. E Deus foi falar com ele. A sensibilidade espiritual permite, né, que os seus 5 sentidos, quem se lembra os 5 sentidos aí? Visão, audição, tato, olfato, paladar, né? Visão, nessa, a ordem cada um faz conforme vai lembrar. Visão, audição, tato, olfato e paladar, né? São nossos 5 sentidos, é o que nos conecta, gente, com a realidade natural e também com a realidade metafísica, ou seja, o mundo espiritual. Toda vez que você ouvir a palavra metafísico, além do físico, ou seja, espiritualidade, coisas espirituais, coisas sobrenaturais, tá bem? Ele, através dos 5 sentidos, né, Deus, Ele quer ativar isso em nós para ficar à disposição dEle, para a gente ser sensível para Ele. Certamente você já experimentou, né, ou já ouviu alguém testemunhar de alguém que se aproximou e transmitiu o recado de Deus para ela. Um parênteses importante aqui, gente, volto a afirmar que a verdadeira voz profética, quando vem e fala com você, ela nunca vai falar diferente do que a Bíblia diz. Profeta que entrega profecia, a profecia do profeta é confirmada pela palavra. Não é profeta que confirma a palavra, é a palavra que confirma um profeta, gente. A palavra de Deus é a lâmpada dos nossos pés. Todos que nele crêem não serão confundidos, tá certo? Tecnicamente falando, nem eu nem você precisa de profecia. Deus fala porque Ele quer, e Ele nunca vai fazer uma palavra profética na sua vida que seja contrária à própria escritura que Ele gerou. Então, palavras proféticas se confirmam na palavra de Deus. Não é uma boca de profeta que confirma a Bíblia, é a Bíblia que confirma a boca de um profeta. Quero ouvir um amém, mais forte. Olha para o seu vizinho e fala, aprendeu, meu filho?
Aprende isso aí, principalmente se você tem mania de ficar batendo em portão de bairro aí, tem profeta aí, entrega uma palavra para mim. Cuidado, maluco, às vezes você pode encontrar uma armadilha para você e não sabe, até porque você procurou, ninguém te chamou lá, né? Então deixa que Deus vá até você, Ele sabe a maneira de fazer isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Se alguma profecia direciona diferente da orientação da Bíblia, passa, tá? Passa, não veio de Deus. Terceiro ponto, para você ouvir a voz de Deus: seja uma pessoa espiritual. Seja espiritual. Deus não fala com pessoas carnais. Deus não fala com bronquinha. Deus não fala com rabugento. Deus não fala com pessoas irritadiças. Deus não fala com apressado. Deus não fala com ansioso. Essas pessoas nunca vão ouvir a voz de Deus. Se você é ansioso, irritado, rabugento, apressado, ou qualquer outra coisa nesse padrão aí, esqueça, você não vai ouvir a voz de Deus. Nem lendo a Bíblia, você vai ler e não vai ver. Você não vai perceber, por quê? Porque sua carne está muito aflorada. A carne é problema. Se não fosse, ela não tinha que morrer com Cristo na cruz para ressuscitar uma nova criatura, gente. O maior inimigo que eu posso enfrentar, não pense que é o diabo, não é ele. Ele só tem força se a minha carne der essa força para ele. O pior inimigo que eu enfrento sou eu mesmo, todo dia. É a minha carne. A carne é fraca. E se eu não tiver sensível à voz de Deus, e se eu não for uma pessoa espiritual, eu vou ser dominado por ela, porque a razão é muito forte. Gente, é muito triste quando Deus te levanta para trazer uma direção para uma pessoa, e aquela pessoa ainda olha para você, tudo checado na palavra, e responde: eu vou orar a respeito. Cidadão, agora quem entrou na carne fui eu. Eu oro a Deus e eu falo: Pai, põe tua mão, que se eu puser a minha eu machuco, né? Não pode, gente. Olha para o seu vizinho e fala: carne não, irmão, carne só no prato, né? No coração não dá para ser carnal. Pessoas carnais não conseguem ouvir a voz de Deus. Quem é a pessoa espiritual? É aquela que não é carnal. Muito simples. João capítulo 4, versículo 24, vamos lá, João 4, 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Tem verdade na carne, gente? Não, a verdade só está em pessoas espirituais. Pessoas carnais não são detentoras da verdade, elas são ansiosas, apressadas, rabugentas, vingativas. Elas têm várias nuances de comportamento, de sentimento, que guia passos apressados ou desastrosos, ou lentos demais. Pessoas espirituais são diferentes. Mentes carnais não conseguem discernir coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural, carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem de que forma, gente? Espiritualmente. Olha para o seu vizinho, diga para ele: irmão, coisas espirituais só se entende espiritualmente. Sabe aquela pessoa que quer debater coisas espirituais? Debater razões de Deus declaradas na palavra? Eu vi, está na Bíblia, mas eu acho... gente, você acha mesmo, filho? Então segue, né? Segue, vai, tem um versículo bom para você: sua cabeça, sua sentença, sua testa, seu para-choque. Vai em frente. Você tem esse direito. Olha para o seu vizinho e fala: é direito seu, irmão. Descer ladeira abaixo sem freio, com um muro lá na frente, é seu direito. Você pode escolher isso. Eu não recomendo, ok? Eu recomendo ouvir a voz de Deus. Calma, ser paciente. Salmo 40, nunca matou ninguém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seu rosto para mim, me livrou do tremedal de lama. Gente, Salmo 40 é bênção. É bênção.
Se você não tiver uma voz de Deus, é porque não é para você ir ainda. Se você não tiver uma voz de Deus, é para você não assinar ainda. Se você não tiver uma voz de Deus clara, sabe como é que eu sei que a voz é de Deus? Primeiro, porque a palavra confirma ela. Segundo, porque isso traz uma paz dentro do meu coração. A consequência da presença de Deus, da voz autêntica, genuína de Deus, é uma paz, que a Bíblia fala que sobressai todo entendimento. O que significa isso? Era sim, naturalmente, para eu estar nervoso, para eu estar preocupado, para eu estar ansioso, mas nem querendo eu não consigo. Porque Deus falou comigo com tanta clareza, lembra da clareza, gente? Deus falou comigo com tanta clareza, que não tem como, nem eu querendo ser ansioso, eu não estou conseguindo. Isso é uma consequência de que você ouviu a voz de Deus de verdade, que essa voz é de Deus, né? Pessoas carnais, elas são guiadas pelos sentimentos terrenos. Para pessoas assim, é impossível escutar a voz de Deus, porque Deus é Espírito. Presta atenção, Espírito é uma energia, sentimento é outra energia, corpo é outra energia, são frequências. Gente, isso é muito sério. Vocês não podem perder ciência e fé quando tem. Vocês não podem, tem livros e livros do Bispo Rodovalho sobre esse tema. O mundo espiritual é uma frequência a ser acessada. É uma super frequência. Sabe aquele negócio que só o cachorro escuta, aquele agudo lá em cima? Gente, só o homem e a mulher de Deus atinge onde a voz de Deus está ali, modulando, está ali falando. Tem uma frequência. E a gente tem que ter esse ajuste, Lembra a rádio ondas curtas? Paulo escuta até hoje. Fica um tempo ali, dali a pouco você tem que ir no dial lá, ficar mexendo para achar, porque o vento soprou e a frequência deu uma modulada. A voz de Deus, ela flui numa frequência, você precisa se alinhar com essa frequência, para você poder ouvir a voz de Deus. Então, Ele é Espírito, a frequência pela qual Ele fala, só pode ser captada por pessoas espirituais. Pessoas espirituais conseguem atinar seus ouvidos para a frequência onde a voz de Deus está falando. Nós temos entre nós policiais, e os policiais sabem que a onda do rádio dele, só o rádio dele pega. Então, se você quiser ouvir conversa de policial, você precisa ser um policial para poder ter acesso à frequência onde eles conversam. Aí você vai ouvir a voz da polícia em tempo real, o que é que eles estão falando. E por fim, o último ponto é a obediência, a famosa obediência. No alfabeto de Deus não é ABCD, no alfabeto de Deus é obedecer. Tá bom? Diga comigo, o alfabeto de Deus não é ABCD, alfabeto de Deus, OBDC. Quem pegou? Obedecer, obediência. Bispo, Moisés lá no final foi meio relutante com Deus, não foi não? Moisés foi relutante no começo, Moisés foi relutante no meio, e Moisés foi relutante no fim também. Ele ouvia claramente a voz de Deus, mas Moisés tinha um defeitinho. Quem nunca, né? Moisés, ele era meio teimoso, ele era meio rabugento, ele era meio ranzinza. E você sabe que um rabugento pela metade é um rabugento inteiro. Não existe meio. Se você já pisou lá daquele lado, você já está lá com o pé, já é rabugento, tá certo? Moisés era meio ranzinza, meio magoadão, meio, né, aquele cara, ele não absorvia muito bem certas informações pesadas para ele. Então ele relutava muito com Deus. Mas eu digo, sim, meu irmão, é verdade, você tem razão, Moisés ele relutou, mas apesar de relutante, ele obedeceu. Apesar de relutante, ele obedeceu, e ele foi ser boca do Senhor naquela missão com risco de vida, uma missão improvável, porque não dependia só dos egípcios não matá-lo, dependia também do povo de Israel acreditar nele. E olha, um povo escravo há 430 anos, debaixo do chicote, chega lá o cara, que era o príncipe, que mandava nos guardas que batia nele. Vocês já pararam para pensar a cena? E agora eu sou profeta, Deus me mandou aqui para te livrar? Ué, mas você não foi aquele cara que matou o egípcio, saiu fugido, perdeu a coroa? Gente, não foi moleza não. A gente pega às vezes pesado demais com certos personagens bíblicos, falando sobre os defeitos deles, né?
Você queria estar no lugar dele mesmo, cumprindo aquela missão? Não, não deve, aquela era dele, mas você vai ter que cumprir a sua, e Deus tem a sua para você. Então entenda uma coisa importante, uma das características mais sérias de um profeta é a obediência. Se um profeta não tiver no caráter dele a obediência, ele pode escutar Deus berrando, ele pode escutar Deus sussurrando, ele pode ouvir Deus até dormindo, sem querer ouvir Deus, ele escuta Deus, mas se ele não tiver no caráter o princípio da obediência, você tem exemplos na Bíblia assim? Porque Moisés foi relutante, mas obedeceu. Mas teve profeta na Bíblia teve gente na Bíblia, nem precisa ser profeta, que ouviu a voz de Deus, mas não fez o que Deus falou? 1, 2, 3, né? Tem alguns aqui. Vamos ver uma coisa, antes de mostrar esses caras, eu quero mostrar Jeremias para você. Jeremias foi um cara que ouviu a voz de Deus. Lamentações de Jeremias é um livro de lamentações, por isso tem esse nome. Na teologia, Jeremias ficou conhecido como profeta chorão, porque a profecia dele é o tempo inteiro, ó, tem misericórdia, ó, tem misericórdia, ó, tem misericórdia, certo? Jeremias 20, do 1 ao 3, vamos lá, rapidão. Jeremias 20, do 1 ao 3. Jeremias, não é Lamentações, Jeremias, tem dois, Jeremias e Lamentações, Jeremias, acha ele aí, JR, meu bem, Jeremias, esse é LM, Lamentações, mas foi eu que causei confusão na cabeça dele, que eu falei, né? Jeremias, irmão, paz do Senhor, ajuda aí, Jean, fica aí olhando rindo do cara, rapaz. Jeremias, JR, capítulo, veio? Não veio, vou eu mesmo, vai fazer o quê, né? Tá bom, eu te perdoo, vamos lá. Jeremias, capítulo 20, chegou? Não, não é esse aí não, está repreendido, não é esse aí não, quer enganar eu, irmão, vamos lá, eu vou ler para vocês, fica tranquilo, descansa a alma. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, era o bispo rodovalho deles, o cara, hein? Poderoso, hein? Que era presidente da casa do Senhor, ou seja, o sacerdote-chefe, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. O chefe escutou o liderado entregando uma palavra profética ali, ok? Pazur, deixa eu contar uma coisa, não é porque o cara está lá no poder, que ele é o primor do caráter, tá certo? Não é isso não, poder não confirma caráter, às vezes até revela, poder não confirma caráter. Pazur escutou Jeremias sendo levantado por Deus, ele sabia que Jeremias era um profeta sério. Pazur não questionou a profecia em momento nenhum, Pazur só não gostou dele ter profetizado. Olha o que acontece aqui, tá? Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, 24 horas depois, tirou a Jeremias do tronco. Então Pazur disse para Jeremias, Pazur tirou Jeremias do tronco. Então Jeremias disse para Pazur, o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos, esses cairão a espada e os seus inimigos e os teus olhos os verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia, este o levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Olha para o seu vizinho e fala misericórdia. Gente, Jeremias foi levantado como boca de Deus, ele tomou uma pazurzada de 24 horas, ele levou uma sova no tronco, na frente da igreja, e quando mandaram tirar ele de lá, Pazur foi lá tirar ele de lá, ele olhou para o Pazur e falou assim, eu não me arrependo de nada do que eu disse, porque foi o que Deus me mandou dizer. Checa com a palavra, se não tiver na palavra eu retiro o que eu falo, mas se tiver,
E aí ele pegou e falou, Jeremias foi firme, porque ele ouviu a voz de Deus. Por que ele profetizou num ambiente hostil e perigoso desse, inclusive tomou essa situação toda? Porque ele tinha convicção que era a voz de Deus falando com ele, né? Jeremias levou essa pazurzada, mas seguiu em frente. Ele seguiu o princípio, seguindo esse princípio da obediência. Vamos falar de um cara famoso aqui, Jonas. Lembra de Jonas? Jonas não era profeta de Deus? Eu pergunto, Jonas ouviu ou não ouviu a voz de Deus? O que a voz de Deus falou com ele? Que ele fosse para uma cidade chamada Nínive. Aí ele pegou e foi para uma cidade chamada Tarsis. Agora eu pergunto, quando o negócio apertou lá no mar e o barco começou a afundar, por que ele entendeu que a culpa era dele? Porque ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele estava sendo teimoso, ele tinha um problema com aquele povo, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Olha o coração, ele não queria, Deus levantando ele para salvar aquele povo. Eu não sei se Deus estava querendo salvar aquele povo, estava querendo curar Jonas para ele não se perder. Olha que coisa. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele foi teimoso, ele fez o contrário, gente. Né? Você já passou por isso, né? O rei de Nínive, ele foi mais sensível para ouvir a voz de Deus pela boca do profeta do que o próprio profeta da boca do próprio Deus. Por isso que por que eu estou pregando para crentes, amém? Jonas era crente, poxa. O Jonas era profeta na igreja. O cara era bom, o cara era sério, mas ele, ouvindo a voz de Deus, não fez o que Deus falou. Olha para o seu vizinho, fala aí para ele, vigia, vaso, né? Deus falou, obedece, né? Obedece. Só mais um aqui para a gente terminar, Gênesis capítulo 4, versículo 4 ao 7, Gênesis 4, do 4 ao 7, vamos lá, vamos pôr essa passagem, vamos ver com quem mais que Deus falou, que fingiu demência. Jonas escutou o que Deus falou, ele pegou e fez o contrário do que Deus mandou. Esse rapaz aqui, Deus deu um conselho de amor para ele, mas ele fingiu demência, literalmente, ele ficou calado e nem respondeu, e saiu para a decisão dele. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, ó a carnalidade, gente, ó a carnalidade, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Continua. Então lhe disse o Senhor, gente, olha a paciência de Deus, olha para o seu vizinho, fala para ele, teu Deus é paciente, ele é amoroso, até para exortar ele fala com cuidado, gente, dá uma olhada nisso. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Porque está nervoso, rapaz, o que aconteceu? Que cara de mamão macho, que cara de cavalo é essa que você está, cara comprida, né? Que estranha, essa cara estranha, o que é isso, Caim? Vai. Olha só, Caim ficou quieto, não falou por que estava com aquela cara, claro que Deus sabia. Aí Deus pega e emenda, né? Se procederes bem, se você fizer a coisa certa, não é certo que você vai ser aceito. Quem falou que está tudo terminado? Quem falou que a sua oferta não foi importante para mim? Você percebeu onde é que estava o problema? O problema não estava na oferta, o problema estava no coração que ofertava. Qual era a intenção? Qual era a motivação de Caim? Cara, se você fizer a coisa certa, eu vou te aceitar. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado, diga carne, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E foi daqui que eu tirei um jargão que eu levo para a minha vida. A força das tuas escolhas determina quais serão as tuas realizações. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o que aconteceu, gente? Caim foi lá, emboscou Abel, meteu meio tijolo na cabeça do irmão, matou o irmão. Ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia não está dizendo que ele não ouve, tendo Caim não ouvido a voz do Senhor, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que simplesmente ele ignorou a voz de Deus. Eu tenho certeza que alguém aqui algum dia já ignorou a voz de Deus. Eu preciso confessar, eu já fiz isso.
Foi uma vez suficiente para nunca mais eu fazer. Ignorar, consciente. Não, eu sei, Deus fala, mas o que eu quero, não sei o que tal. É muito simples, não ignore a voz de Deus. Se Deus falou com você, Ele quer o melhor para você. Deus até para exortar fala com mansidão. Viu? Quem é líder aí, cuida de discípulo, levanta a mão. Quando você tomar uma discipulada dessa na orelha, irmão, fique em paz, viu? O Caim deu uma paulada no próprio Deus, você acha que você não vai levar do seu discípulo? Coisa que o certo era não acontecer, mas isso é para te fazer firme, tá? Para você não desistir. Imagine que Deus tomou um não na cara, o cara nem responder, nem para dizer não ele se dignou, quanto mais dizer um sim. Olha que coisa tremenda, né? E o que aconteceu? Você já sabe a história, né? O problema de Caim não era porque ele não conseguia ouvir a voz de Deus, é que ele ouvia ela em alto e bom som, mas ouvindo a desprezou. Querido, hoje eu encerro por aqui. Eu espero que isso tenha começado a abrir o seu entendimento de alguma forma, porque nós vamos terminar essa série aqui, você vai escutar Deus falar até quando você tiver com o ouvido tampado, tá bem? Hoje eu estou encerrando por aqui, eu já quero deixar o spoiler para você. Se tudo correr bem, domingo que vem, eu quero te falar por que eu não escuto mais a voz de Deus. Por que eu não escuto mais, bispo? Eu já ouvi a voz de Deus, hoje eu não escuto mais. Por que eu não escuto? Por que eu já ouvi a voz de Deus, mas hoje eu digo que não ouço? Nós vamos trazer uma palavra aqui muito importante. Gente, não perca esses domingos, tá? Tem coisa boa chegando aí em nome de Jesus. Olha aí para o seu irmão, diga para ele, essa semana Deus vai falar com você intensamente, muitas vezes e de muitas maneiras. Olha para ele, faz assim, ó, ergue a antena, tá bom? Para captar essa voz de Deus. Eu quero orar com você, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar para destravar,